Vasconcelos, olá Vanessa Bernardes, olá Carlos. Olá, olá. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante que vem assombrando o Brasil, a violência doméstica. Mais uma vez a violência vem assombrando o nosso país. Ficamos tão assustadas e com medo do desconhecido ao andar nas ruas, pelos altos índices de estupros. Agora também ficamos com medo dentro das nossas casas, devido à violência doméstica que vem crescendo a cada ano. Em média, 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. A taxa de feminicídio no Brasil varia de 4,8 para cada 100 mil mulheres, a quinta maior do mundo, segundo a OMS. O parceiro, marido ou namorado é o responsável por mais de 80% dos casos. Sabemos que há muitas pessoas que acham que a agressão consiste apenas em ser física, no ato físico. Porém, a agressão ela vai além disso. Ela pode até mesmo ser de forma verbal, como humilhar, xingar, diminuir a autoestima, expor a vida íntima ou fazer com tirar a liberdade da mulher e fazer com que ela se torne inferior ao homem. E isso acontece cada vez mais dentro do nosso país. Ao longo dos anos, sempre foi muito difícil para as mulheres conquistarem seus direitos. E até mesmo a Lei Maria da Penha, que rege e pune o agressor que mata ou agride a mulher justamente por ela ser mulher, também entrou em vigor após muita luta da própria Maria da Penha, que sobreviveu aos ataques do seu marido. Sabemos que essas agressões por ela ser mulher, resultam no feminicídio. Mas o feminicídio, ele deriva da palavra generocídio, que significa o assassinato massivo de um determinado tipo de gênero sexual. A Lei do Feminicídio 13.104 de 2015 é um homicídio praticado contra a mulher por razões de gênero, isto é, quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. A pena varia da reclusão de 12 a 30 anos de cadeia, de acordo com o artigo 121, inciso 2º. Sabemos que hoje isso é uma realidade, porém tem pessoas que acham que ela ser morta ou ela ser agredida encaixaria no homicídio. Porém, quando você é simplesmente agredida ou morta por você ser uma mulher, isso se enquadra no feminicídio. Por muitas vezes, isso passa até despercebido. Como o Bonner havia dito, a violência ela se caracteriza de várias formas, verbal, psicológica, e até chegar à morte da mulher propriamente dita, demora um certo tempo. E às vezes essa violência passa despercebida. No dia a dia, isso ocorre e a gente até pode até reparar. Porém, diante da sociedade como ela é vista hoje, pode ser muito dito como mimimi. E as pessoas deixam pra lá, achando que isso não é válido e que os dados não são tão altos assim. Apenas são coisas de mulher, de mulherzinha, como dizem. Nós do Jurava News fizemos uma reportagem que nós tivemos presentes em primeira mão e nós vamos agora apresentar para vocês. Camila. Boa noite, agora vamos ter uma palavra aqui com o Sargento Peçanha, onde estamos apurando um caso sobre... Eu não estou apurando nada. Boa noite, vamos ter uma entrevista agora em primeira mão com o Sargento Peçanha. Sargento, o senhor poderia dar uma palavra com a gente, falar mais sobre o caso, né? Vocês pegaram esse meliante em flagrante. Pode falar um pouquinho? Boa noite. Recebemos uma denúncia dos vizinhos, onde houveram relatos de gritos da mulher e encontramos o indivíduo em fuga, conseguimos fazer a apreensão do indivíduo. O senhor poderia dar uma palavra? Nada a declarar. Então, essa é a nossa matéria. Boa noite. Então, como vimos na reportagem, o feminicídio é coisa séria e tem se tornado comum dia após dia. Assim como os vizinhos fizeram ligando para o 180, outras pessoas que também convivem com esse tipo de violência podem fazer o mesmo, evitando assim que mais mulheres sofram esse tipo de agressão. E para podermos concluir a reportagem, fizemos entrevista com pessoas que entendam sobre o assunto, especificamente mulheres, e onde cada um deu seu relato e sua opinião do que elas acham ou de como elas veem o feminicídio. Vamos falar sobre algo muito importante, que é o feminicídio. Uma palavra nova, diferente, mas uma realidade já muito presente na vida das mulheres brasileiras. O feminicídio é a morte, o assassinato de mulheres
justamente por serem mulheres. A nossa lei que fala sobre feminicídio é do ano de 2015. E nessa lei estão lá escritas 2 situações em que a gente pode caracterizar que houve um feminicídio. Quando há uma história anterior de violência doméstica que essa mulher sofria, ou se o motivo daquele crime era a situação de menosprezo em relação àquela mulher, ou seja, achar que a vida daquela mulher não vale tanto assim, portanto, ela poderia ser assassinada. É importante frisar bastante que o feminicídio é diferente do homicídio, do assassinato. Existem mulheres que são mortas em várias circunstâncias. Com relação ao feminicídio, a gente está falando de uma característica em particular, que é essa característica da violência anterior e de achar que aquela mulher, que aquela vida de mulher, aquele corpo de mulher poderia ser exterminado porque é uma mulher e não vale muito. Essa é a principal característica do feminicídio. Não é um fenômeno que acontece só no Brasil, no entanto, no Brasil tem uma importância muito grande, né? Segundo dados do Mapa da Violência do ano de 2015, um estudo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, o Brasil é o 5º país num ranking de 84 países, onde a gente pesquisou dados sobre feminicídio. Portanto, no Brasil, nós mulheres estamos sendo assassinadas em relações domésticas e familiares por nossos companheiros ou ex-companheiros e dentro de casa. Esse é um recorte muito diferente de como morrem os homens, em geral em conflitos na rua, homens jovens, negros, moradores de periferia e favelas. Nós mulheres, portanto, precisamos de uma lei diferente. Essa lei já existe no Brasil desde 2015 e agora a gente precisa conhecer o feminicídio um pouco melhor para saber como enfrentar essa situação e garantir a vida das mulheres, que é um direito de todas nós. Feminicídio é um termo, um conceito, na verdade, recente, né? Que caracteriza o homicídio da mulher pelo fato de ela ser mulher. Esse conceito, além dele ter sido cunhado para especificar esse tipo de homicídio, ele acabou se transformando numa lei, que agora não me recordo, né? Uma lei de feminicídio, onde os crimes onde as mulheres eram assassinadas normalmente eram classificados como um homicídio comum. Agora é classificado como um feminicídio. Se foi assassinada só por ser mulher, é considerado feminicídio. Fui assaltada e fui assassinada. Isso não vai caracterizar um feminicídio. Mas se eu for assassinada numa discussão com um companheiro, com um ex-companheiro ou com uma pessoa conhecida, pelo fato de eu ser mulher, sofrer determinados homicídios por ser mulher, é classificado como um feminicídio. Se é uma realidade, claro que é uma realidade. Eu acho que a gente não tem dúvida nenhuma disso. Primeiro, a partir da elaboração da Lei Maria da Penha, já fica claro o tipo de violência específico, né, doméstico. Apesar de ser uma lei que cobre toda a violência doméstica entre os casais, companheiros, né, namorados, mas é uma lei também que a gente pode perceber que a característica maior, né, as pessoas mais agredidas são as mulheres. E a gente vê isso na nossa realidade no dia a dia, na nossa afirmação em discursos no dia a dia. Eu estava até comentando com os alunos aqui uma frase que as pessoas utilizam muito, né? Assim, não sei quem vai preso, vai virar mulherzinha na cadeia. Mulherzinha. O que significa ser mulherzinha na cadeia? Significa que o homem vai ser estuprado. Ou seja, mulherzinha pode ser o quê? Estuprada. Não é? A questão, em brigas de marido com mulher, ninguém mete a mulher. Mas fisicamente a gente sabe muito bem quem leva desvantagem numa briga física, né? Numa agressão física, numa violência física, que é a mulher. Então nós temos uma cultura que muitas vezes camufla como se fosse natural uma violência em relação a uma determinada pessoa por causa do gênero, no caso, mulher. E a gente vai observando isso, o nosso silêncio, né? Como você no trabalho mesmo título que você tem feito no trabalho, o silêncio da gente em relação a isso. E esse silêncio está sendo rompido. E quando você rompe esse silêncio, você cria um conceito. E esse conceito começa a ter estudos e teorias sobre eles. E também você elabora uma lei e um tipo de homicídio específico em relação à mulher, é claro que isso vai criar polêmica. É claro que isso vai criar, dentro da nossa cultura também, né, patriarcal, dizendo que isso não existe. Isso é coisa da cabeça da gente. Só que não somos nós mulheres que estamos falando isso. São as pesquisas que estão mostrando a quantidade de mulheres que são assassinadas no Brasil por ano, por seus companheiros, namorados, pais, irmãos e outros homens também conhecidos.
conhecidos ou até desconhecidos só pelo fato de serem mulheres. Então é uma questão que tem que ser discutida, é uma questão que não pode ser desqualificada. Eu discordando ou não, posso desqualificar pesquisas que são feitas, pesquisas sérias, estudos sérios que são feitos em relação a isso, porque o que a gente está discutindo aqui não é uma opinião pessoal, o que a gente está discutindo são estudos, né, acadêmicos, estudos que estão comprovando, estudos científicos, não é uma opinião particular minha, Cleide, ou de outra mulher, e sim pautado em fatos e estudos que são realizados. Feminicídio basta. Amor não mata. Não humilha. Não maltrata. Eu fiquei em você, não falei? Poxa, vai. De novo. Vai! O que aconteceu? 1, 2, 3 e... Calma. Calma. Presta o telefone aí. Vamos falar. Seu celular. Calma. Deixa. Concluímos que o feminismo mata. Feminicídio. O feminismo. Concluímos que essa realidade precisa ser combatida. É. Pode? Concluímos que essa realidade precisa ser combatida. Feminicídio basta. Amor não mata. Não humilha. Não maltrata. Agora tô de brincadeira, não. Uma vez que ela faz sério. Ai, eu amo vocês. Pelo amor de Deus. Mano, ela Não precisa parar, não. Vamos lá. No dia a dia não falamos. Não, eu vou tomar um gole. A obrigação só vai falar minha, palhaço. Ele fala. Todo dia? Todo dia. Tomando meu bom drink. Vamos. Quando começar a gravar, tocar essa música, eu vou rir. Olá. Tá aparecendo em sua cara? Morrem tantas mulheres no Brasil. Não. Apareceu atrás?